Livro A Luz da Eternidade, A Vida de Leonard Ravenhill, capítulo 21, Avivamento à Maneira de Deus. Seja o que for que dissermos sobre avivamento, temos que reconhecer isto. O avivamento é um ato de misericórdia da soberania de Deus. Frase de Leonard Ravenhill. A principal razão pela qual não vemos o avivamento é porque estamos contentes em viver sem ele. Frase de Leonard Ravenhill. Leonard não estava tão apaixonado pelo avivamento como estava pelo Redentor. Esta é a perspectiva do seu amigo galês Des Ivan. Embora as palavras de Evans sejam verdadeiras, Leonard amava a obra de Deus no avivamento. Foi o seu batimento cardíaco e um forte desejo por mais de 70 anos. Seus sermões e livros refletiam isso em toda a sua vida. Em uma carta escrita a seu amigo John Brashers, Ravenhill definiu sua visão de avivamento. Avivamento, no sentido histórico, é Deus ressuscitando espiritualmente mortos em grande número, enchendo as igrejas com pessoas nascidas do Espírito. A última análise, isso realmente significa reviver os santos e é uma recordação do Espírito para a vida no Novo Testamento. São as pessoas que preparam uma estrada para o nosso Deus e então seguindo implicitamente quando ele desce a estrada. Leonard deu um brado para o avivamento genuíno, porque a geração americana para a qual ele pregou nunca tinha visto avivamento. Sua trombeta foi tão drástica, destemida e radical que sua ênfase parecia desequilibrada às vezes. Mesmo seus livros revelam uma ênfase excessiva na mensagem de avivamento às vezes. Mas a ênfase nova de uma voz profética precisa ser desequilibrada às vezes, de modo a restaurar uma área negligenciada da verdade. Avivamento, oração e evangelismo foram as especialidades de Ravenhill. Ele foi um evangelista por 72 anos e viu movimentos genuínos do Espírito Santo no norte da Inglaterra e no país de Gales em diferentes ocasiões. Em seu livro Revival Praying, Leonard diz no prefácio: com relação ao meu título, os puristas teológicos provavelmente me seguirão por casar essas duas palavras, oração e avivamento. Mas, depois de pensar mais, não pude fazer outra coisa. Meus críticos dirão com precisão dolorosa que, enquanto a oração é uma palavra do Novo Testamento, o avivamento não é mencionado lá. Eles serão friamente corrigidos no diagnóstico. No entanto, devo retalhar com o fato irrefutável de que, se o avivamento não é mencionado pela palavra direta de inspiração, é mencionado no Novo Testamento pela inferência inspirada. Quem pode negar que o avivamento está nos Atos dos Apóstolos e que, da mesma forma, orar é interligado com os avivamentos encontrados lá? Quase todos os livros de Ravenhill eram sobre avivamento. Ele pensou e escreveu mais sobre avivamento do que a maioria dos líderes cristãos, porque ele orou por isso mais do que a maioria. Sua pregação também refletia o mesmo, seja uma série de palestras sobre o assunto ou um único sermão. Não se pode perder a urgência que ele sentia sobre a necessidade do despertar espiritual. Deus prometeu que ainda abalará os céus e a terra, o mar e a terra seca. Oro para que, antes que ele os abale em julgamento, misericordiamente abale a igreja com avivamento. Uma nova safra de profetas se levantará e abalará as nações, reunindo a última colheita de almas em redenção antes que os céus abandonem a ardente indignação de um Deus santo nessa sociedade saturada de pecado. Pode ser que tenhamos que nos unir em um sentido mais profundo com aqueles profetas antigos e dolorosos antes que o céu se rasgue e a chuva de bênçãos necessária venha. A maquinaria enferrujada do denominacionalismo é muito dura para operar nos dias de hoje. Em outras palavras, os odres velhos não conterão o novo vinho do reino de Deus quando o avivamento vier. Eu oro durante a noite, mas agora do que em toda a minha vida. Fico feliz em fazer isso porque sei que o tempo está passando.
Eu não quero ver minha geração morrer sem ver um avivamento do Espírito Santo, que mantém as luzes acesas na igreja semana após semana, dia e noite, onde toda reunião está pulsando com a eternidade. Nossa necessidade é inundações, inundações e mais inundações de poder para esta hora má. Ravenhill orou por avivamento por mais de 70 anos. Ele passou noites inteiras orando por avivamento. Foi o desejo de ver a Deus glorificado que o manteve desejando isto. Eu passei dias em campos e florestas orando por avivamento, junto com alguns outros homens preciosos. E eu não vou desistir. Eu estou aguentando. Eu não estou pendurando minha harpa nos salgueiros porque alguns espertos vêm e me dizem que a Bíblia não ensina esse avivamento para hoje. A glória dos avivamentos passados. Leonard falou muitas vezes ao longo dos anos sobre o avivamento do passado para inspirar fé e oração. Ele tinha amplo conhecimento da história, dos movimentos de avivamento. A glória do avivamento evangélico, conforme Wesley, já atingiu os corações dos metodistas de hoje? Eles leram sobre os homens batizados com fogo na equipe de Wesley, homens como John Nelson, Thomas Walsh e uma série de outros cujos nomes estão escritos no livro da vida, homens perseguidos e chutados nas ruas quando realizavam reuniões de rua, mesmo enquanto o sangue deles escorria de suas feridas, suas lágrimas corriam de seus olhos. O exército da salvação mal consegue ler sua história evangélica flamejante sem lágrimas, e tem as pessoas da santidade posto um guarda na porta do salão de beleza para que nenhuma irmã entre para enrolar o cabelo, enquanto a um quarteirão de distância há uma série de prostitutas tentando vender seus corpos destruídos pelo pecado, sem ninguém para lhes dizer do amor eterno. Os pentecostais olham para trás com vergonha, assim que lembram quando viviam nos caminhos teológicos, mas com a glória do Senhor no meio deles, quando tinham uma vida normal na igreja, o que significava noites de orações seguidas de sinais e maravilhas, milagres e dons genuínos do Espírito Santo. Quando eles não eram observadores de relógios e suas reuniões duravam horas repletas de poder sagrado, não temos lágrimas por essas lembranças ou vergonha de que nossos filhos não conhecem tal poder? Outras denominações tiveram seus dias de glória de avivamento. Pense nas poderosas visitas entre os presbiterianos na Coreia e no avivamento que abalou a terra em Shantung, entre os batistas. Esses dias se foram para sempre? Não temos lágrimas pelo avivamento? Alguns se maravilham com nossos evangelistas descarados que anunciam que eles acabaram de ter maravilhoso avivamento com milhares de pessoas lotando seus altares. Então, para acalmar os fundamentalistas rígidos, eles acrescentam, mas não havia nada sensacional e nenhuma desordem. Mas pode haver um terremoto sem sensação ou um tornado sem desordem? O ministério escaldante de Wesley não causou alvoroço. A igreja da Inglaterra bateu todas as portas diante de um homem enviado por Deus, cujo nome era John Wesley. Este abençoado homem, Wesley, terminou Oxford tendo, em suas palavras, falhado completamente. Mesmo com o cérebro de um erudito, o fogo de um fanático e a língua de um orador, então veio 24 de maio de 1738, quando John Wesley, em uma reunião de oração da rua Aldergeist, nasceu do Espírito. Mais tarde ele ficou cheio do Espírito. Em 13 anos, esse homem batizado pelo fogo abalou 3 reinos. E Jerônimo Savonarola sacudiu Florença na Itália Central, até que o rosto do monge louco se tornou um terror para os florentinos de sua época e uma coisa de escárnio para a multidão religiosa. E então houve John Knox. Como uma criança concebida de repente salta para a vida, assim é com o avivamento. No século XVI, Knox fez a oração de Rachel, gritando: "Dê-me a Escócia ou eu morro." Knox morreu, mas enquanto a Escócia vive, Knox viverá. Depois, a Nicholas
Zinzendorf, que ficou envergonhado com o estado infrutífero e sem amor dos morávios e foi derretido e motivado pelo Espírito Santo até que, de repente, o avivamento chegou às 11 da manhã de quarta-feira, de 13 de agosto de 1727. Então começou o avivamento da Morávia, no qual nasceu uma reunião de oração que nos contam ter durado literalmente 100 anos. Daquele encontro veio um movimento missionário que chegou aos confins da terra. Ravenhill acreditava que toda a igreja deveria estar viva em todos os momentos com o poder do Espírito de Deus. Se essa visão é certa ou errada, permanece em aberto para maiores esclarecimentos. Não há dúvida de que Leonard acreditava nisso com todo o seu ser. Ele costumava dizer: você nunca precisa anunciar um incêndio. Todo mundo vem correndo quando há um incêndio. Da mesma forma, se a sua igreja estiver em chamas, você não precisará anunciá-lo. Todos ao redor saberão disso. Avivamento e evangelismo devem ser diferenciados. Um dos principais debates que Ravenhill teve com a igreja americana foi seu fracasso em distinguir avivamento e evangelismo. O evangelismo moderno tinha embaçado as duas coisas na mente de muitos líderes e ministérios da igreja. Ravenhill sabia que isso era um erro grave que levou a muita confusão e ensinamentos errados. Ele viu que a igreja do século XX havia perdido a definição e a clareza sobre avivamento e o evangelismo. Leonard sempre manteve a visão mais bíblica de que o evangelismo é a atividade da igreja em levar o evangelho ao mundo perdido, enquanto o avivamento é Deus descendo sobre a igreja com grande poder para despertá-la. A primeira é a atividade dos cristãos e a segunda é a obra de Deus somente. Ele gastou muito tempo e energia esclarecendo a relação entre avivamento e evangelismo. Leonard gostava da declaração de Paul Rees: avivamento e evangelismo, embora intimamente ligados, não devem ser confundidos. O avivamento é uma experiência na igreja, evangelismo é uma expressão da igreja. David Mans perguntou uma vez a Leonard: como você recomendaria que os ministros passem a maior parte do tempo? Seria em aconselhamento, oração ou preparação de sermões? A resposta de Ravenhill foi: eu diria que eles precisam reler o avivamento histórico. Eu não acredito que haja uma dúzia de pessoas na América que já viram um avivamento. Leonard ansiava por ver Deus vir entre seu povo em poder e com isso transbordar para a sociedade como um despertar. Ele acreditava que o avivamento poderia e deveria acontecer, que é a nossa responsabilidade trabalhar por ele e que a maioria dos cristãos não é séria o suficiente sobre isso. Sua pregação refletia isso em todos os momentos. Nosso Deus é um fogo consumidor. Quando chega em poder, ele consome orgulho, luxúria, materialismo e outros pecados. E só porque há alguma agitação religiosa em algum lugar, isso não significa necessariamente nada. Há também agitação quando o circo chega à cidade. Os santos do Novo Testamento tinham o revestimento do Espírito, mas não o equipamento. Hoje temos o equipamento, mas não o revestimento. Uma teologia de avivamento. A questão tem sido discutida há séculos. O avivamento é uma obra de Deus ou uma obra do homem? É principalmente responsabilidade de Deus ou responsabilidade da igreja? Os cristãos podem fazer algo para assegurar a bênção do derramamento do Espírito Santo? Qual era a visão de Ravenhill sobre o avivamento? Devemos começar dizendo que Leonard não era um teólogo técnico do avivamento. Existem outras fontes melhores para isso. Leonard não era o técnico que definiu o avivamento, embora ele tenha sido o profeta que revelou sua necessidade urgente. Ele era um forte apelo para o avivamento, não uma palestra acadêmica sobre isso. Enquanto Leonard sabia que o avivamento era obra do Espírito Santo, ele era da escola que acreditava que é sempre a vontade de Deus responder às orações e a obediência de seu povo enviando avivamento. Ravenhill e Charles Finney concordavam? Ao contrário de Charles Finney, que negou que o avivamento seja milagroso por natureza, Ravenhill acreditava que o avivamento é a intervenção divina de Deus em poder sobrenatural. Finney não acreditou nisso. Ele acreditava que o avivamento é simplesmente uma escolha de nova obediência a Deus e não milagrosa, em qualquer sentido da palavra. Ele esclareceu muito bem suas visões em suas famosas palestras de avivamento dadas em 1835 em Nova York. Um avivamento não é um milagre. Um milagre
tem sido definido geralmente como uma interferência divina, uma separação ou suspensão das leis da natureza. Um avivamento não é um milagre nesse sentido. Todas as leis da matéria e da mente permanecem em vigor. Elas não são nem suspensas nem separadas em um avivamento. Um avivamento não é um milagre de acordo com outra definição do termo milagre. Algo acima dos poderes da natureza. Não há nada na religião além dos poderes comuns da natureza. Consiste inteiramente no exercício correto dos poderes da natureza. É apenas isso e nada mais. Quando os homens se tornam religiosos, eles não são capazes de fazer esforços que antes eram incapazes de apresentar. Eles só exercem poderes que tinham antes de um modo diferente e os usam para a glória de Deus. Um avivamento não é um milagre nem dependente de um milagre em qualquer sentido. É um resultado puramente filosófico do uso correto dos meios constituídos, tanto quanto qualquer outro efeito produzido pela aplicação dos meios. Pode haver um milagre entre suas causas antecedentes ou não. Os apóstolos empregaram o milagre simplesmente como um meio pelo qual eles prenderam a atenção à sua mensagem e estabeleceram sua autoridade divina. Mas o milagre não foi o avivamento. O milagre era uma coisa, o avivamento que se seguiu foi outra. Os avivamentos nos dias dos apóstolos estavam ligados a milagres, mas eles não eram milagres. Durante muito tempo, supôs-se pela igreja que um avivamento era um milagre, uma interposição, interferência ou interrupção do poder divino. É somente em poucos anos que os ministros geralmente supõem que os avivamentos devem ser promovidos pelo uso de meios. Deus derrubou a teoria que geralmente avivamentos são milagres. Esta é uma longa citação, mas é necessário ver em primeira mão, das próprias palavras de Finney, o que ele realmente acreditava e ensinava. Ravenhill, no nível mais básico, não concordavam com a visão de Finney. Leonard acreditava que um avivamento é milagroso por natureza. A visão de Ravenhill era historicamente ortodoxa neste ponto e, ao contrário da visão de Finney, era teologicamente correta. Não estou dizendo que o Ravenhill não gostasse de Finney absolutamente. Ele apreciava o evangelista do século XIX e acreditava que Finney era usado por Deus, mas Leonard se separou dele na questão básica e importante de definir a verdadeira natureza do avivamento. Suas visões são muito distantes para não ver a distinção. Avivamento, o derramamento do Espírito. O que Leonard acreditava sobre avivamento, devemos primeiro começar afirmando que ele acreditava em um avivamento, é um derramamento da graça divina por Deus, o Espírito Santo. Em sua essência, isso torna um avivamento milagroso por natureza. Ravenhill acreditava nisso completamente. Se o avivamento é, como escreveu Leonard a John Brashers, abre aspas, Deus ressuscitando os espiritualmente mortos em grande número e enchendo as igrejas com pessoas nascidas do Espírito, fecha aspas. Então, como pode o avivamento ser algo que não seja milagroso? Ele disse em uma mensagem, temos um cemitério local onde todas as pessoas estão unidas em um só lugar. Mas 10.000 Bíblias lhes darão vida? Não, a letra mata, é o Espírito que dá vida. Os homens santos falaram quando foram movidos pelo Espírito Santo. Que expressão! Não é de admirar que o poderoso Félix tenha tremido quando Paulo argumentou sobre retidão, temperança e julgamento vindouro. Deus conceda que nesta hora crítica da história humana possamos ver congregações inteiras tremendo em sua santa palavra. A definição de Ravenhill é diretamente o que Finney nega. Deus ressuscitando espiritualmente mortos em grande número, que é uma interrupção divina ou interferência na ordem natural das coisas. Leonard desafiaria qualquer um a contestar que o verdadeiro avivamento é de natureza miraculosa e sobrenatural. Ele amou as palavras de John Williamson, de 1742. Um dia da ministração do Espírito traria muitas e ricas bênçãos junto com ele, como descobertas da glória do Redentor, convicções do mal e vilania do pecado, muitas coroas de vitória e triunfo em Cristo e grandes acréscimos aos amigos dele e seus seguidores. Então, a luz do Evangelho brilharia claramente, o conhecimento salvador aumentaria,
A ignorância e o erro desapareceriam, as riquezas da livre graça seriam exibidas e Satanás seria preso. Então, os ministros e as ordenanças seriam vivos, os pecadores seguros e seriam despertados. As almas mortas viveriam, os corações duros seriam derretidos, as fortes concupiscências subjugadas e muitos filhos e filhas nascidos de Deus. Um dia assim, curaria as divisões, cimentaria brechas, tornaria todos nós um coração e mente e traria o céu à terra. Isso compensaria nosso descontentamento, removeria nossas queixas e uniria o rebanho disperso de Cristo. Faria a verdadeira religião e as pessoas santas serem estimadas. O vício estaria em desgraça e a imoralidade esconderia sua face. Então os sábados e as comunhões seriam dias de céu, oração e louvor, conversas espirituais e o falar sobre Cristo, e o amor redentor seria o nosso maior prazer. Então ore por tal tempo. É quando falava sobre a natureza sobrenatural do avivamento que o Ravenhill estava sempre no seu melhor. Por avivamento, quero dizer uma obra de Deus que fecha as lojas e para o tráfego, e as luzes do santuário não saem por um mês ou mais. Ele quis dizer uma intervenção do céu em grande poder. Leonard deu muitas declarações do que ele queria dizer. Avivamento é o ato do Espírito sobre os crentes que deixaram seu primeiro amor. O avivamento é a restauração da verdadeira doutrina. Avivamento é o despertar do poder da oração em vidas individuais. O avivamento é ver que Deus deve ser justificado por sua misericórdia ou por seu julgamento. Avivamento é a ascendência do espiritual sobre o material. Avivamento é a paixão do Espírito dentro do crente para conhecer e obedecer à vontade total de Deus. O avivamento é a disposição para abandonar tudo para que Deus possa ser tudo em tudo para o indivíduo e para a igreja. O avivamento é a operação sem limite de tempo por Deus sobre os santos, resultando em um mover de Deus entre os pecadores. O avivamento é o redimido soluçando com o coração partido sobre uma nação de vidas quebradas. O avivamento não é um luxo, mas uma necessidade para a nação. O avivamento não é uma alternativa humana, mas um imperativo divino. A pregação e as orações de Leonard estavam cheias da realidade em que Deus intervém nos assuntos dos homens na história para enviar avivamentos. Ele vem pelo seu espírito de repente sobre uma igreja ou uma comunidade. Ele soube por experiência, em muitas ocasiões, ao longo dos anos, sobre a vinda do Espírito Santo, sobre o povo de Deus em poder vivificador. Em outubro de 1973, depois de voltar de uma gloriosa semana em uma igreja no sul, ele escreveu: Como você descreve um pôr do sol brilhante para um homem cego? Como você explica uma sonata clássica para um homem totalmente surdo? Como você coloca em palavras uma reunião da borda da eternidade, encharcada de poder de outro mundo? Nós tivemos uma reunião como esta na semana passada. Deus se moveu. Que oração, que choro e o que clamor a Deus, e que clamor a Deus. Por mais disso por toda a terra. Mesmo uma pesquisa elementar da ênfase de Ravenhill no avivamento revela que sua visão era a de que Deus deve vir sobrenaturalmente ou não há avivamento. Avivamento. Deus é soberano. Em segundo lugar, Leonard acreditava que Deus é soberano no avivamento. Quanto à soberania de Deus, Leonard sabia muito bem que os avivamentos são sazonais e que Deus trabalha em diferentes períodos ao longo da história no envio de avivamentos. Ele sabia que a Bíblia ensina que há tempos ordenados de aumento das bênçãos advindas da presença da mão direita de Jeová. Como Leonard disse em um sermão, devemos sempre lembrar que o homem pode construir o altar e preparar o sacrifício, mas somente Deus pode enviar o fogo. Ravenhill sabia que havia estações soberanas de renovação e ele frequentemente se referia a isso em sua pregação e ensino. Eu tenho diante de mim a narrativa que foi escrita por Jonathan Edwards. Percebemos que o grande despertar na Nova Inglaterra de 1735 não foi encerrado ou planejado? Jonathan Edwards poderia ter dito: vamos esperar porque em 2 semanas George Whitefield, o maior pregador deste
desde o apóstolo Paulo, está vindo para a América, mas ele não fez isso. Edwards estava pregando a doutrina da regeneração e, de repente, enquanto ele estava no curso normal da pregação, na primavera de 1735, o Espírito Santo caiu sobre as reuniões. Leonard foi ainda mais enfático em outros momentos. Não podemos organizar o movimento do Espírito mais do que podemos esculpir as nuvens que passarão do céu amanhã. Deus é soberano no avivamento. Avivamento. O homem é responsável. Leonard acreditava que a igreja é responsável em relação ao avivamento. Ele tinha a mais profunda convicção de que o derramamento do Espírito devia ser desejado, orado e trabalhado. A teologia metodista histórica de Ravenhill afirmava que a igreja é responsável por fazer o que Deus ordenou em todos os momentos. É a vontade de Deus enviar avivamentos, argumentou Ravenhill, e os crentes são responsáveis por estarem cheios do Espírito Santo e andarem no Espírito. Ele não tinha lugar para a morte espiritual na igreja, mas acreditava que a norma é a igreja experimentar a poderosa a presença do Espírito de Deus. Embora ele não acreditasse que o homem pudesse fazer o avivamento acontecer, ele acreditava que a igreja poderia vê-lo ocorrer se ela se tornasse séria o suficiente sobre a oração e a busca de Deus. Ele costumava afirmar que o avivamento envolve responsabilidade humana. Existem teólogos que insistem que o avivamento é um ato soberano de Deus, independente da atuação humana. Isso não pode ser exato. Toda a história humana, desde Pentecostes, é contra essa visão. Se Deus trabalha sem homens, então por que ele disse aos discípulos que aguardassem até que fossem dotados de poder e depois entrassem em todo o mundo? À luz disso, Ravenhill acreditava que os cristãos deviam estar realmente ansiosos em orar e lutar por avivamentos. Ele parece às vezes estar dizendo que a igreja faz o avivamento acontecer. Ele não acreditava nisso, mas ele acreditava que havia uma desconexão entre o que Deus havia prometido e o que a igreja professa estava experimentando. De sua perspectiva, pouquíssimos crentes tinham suficiente desejo, seriedade ou oração para o avivamento. A única razão pela qual não vemos o avivamento é porque estamos contentes em viver sem ele. Se metade dos cristãos na América estivesse tão interessada no reino de Deus quanto na média do Dow Jones da Bolsa de Valores, teríamos avivamento. Deus tem pena de nós. Depois de anos escrevendo, usando montanhas de papel, rios de tinta e exaustiva terminologia sobre as maiores reuniões de avivamento na história, ainda estamos diante de uma corrupção grosseira em todas as nações, assim como com a área da igreja, mas sem oração desde o Pentecostes. Homens e mulheres em chamas é necessidade no momento. É a necessidade no momento. Ser 10.000 vezes mais fervoroso para o Senhor, ser incandescente com o fogo do Espírito Santo, até que toda esta parte terrena de mim brilhe com seu fogo divino. 6 palavras simples são mais associadas ao nome de Leonard Ravenhill porque tarda o pleno avivamento. Ele acreditava que o avivamento estava demorando por causa da deficiência na igreja e frequentemente expressava isso. Por que o avivamento demora? A resposta é bem simples. Ele demora por causa de várias coisas. Porque o evangelismo é altamente comercializado, porque o evangelho tem sido muito banalizado, por causa do nosso descuido, por causa do medo do homem, porque nos falta urgência na oração, porque nós roubamos a glória que pertence somente a Deus. Quando e por que o avivamento vem? Leonard acreditava que era porque havia um povo preparado que buscava a Deus e estava pronto para receber a bênção de Deus em avivamento. Ele falou sobre o avivamento de 1949 nas Hébridas escocesas para provar seu ponto. Um pastor disse recentemente: desejamos que o avivamento venha a nós como veio nas Hébridas da Escócia, mas o avivamento não chegou àquelas ilhas simplesmente sendo desejado. Os céus se abriram e o poderoso poder de Deus sacudiu aquelas ilhas, porque frágeis filhos do pó santificaram um jejum, convocaram uma assembleia solene e esperaram cobertos de lágrima diante do trono do Deus vivo. Essa visitação veio porque ele encontrou um povo de pureza, de visão e paixão ardente. Eles não tinham duplos motivos em suas orações. Seus olhos eram somente para a glória de Deus.
Eles não estavam com ciúmes de outro grupo, mas estavam com inveja do Senhor dos Exércitos. Ravenhill implorou a todos os crentes que se tornassem sérios sobre a necessidade de avivamento, mas a sua vida também evidenciou outra realidade que não dependia da ocorrência do avivamento. Ele nos mostrou que um homem pode caminhar continuamente em uma nova vida espiritual, quer a igreja o faça ou não, caso haja avivamento ou não. Ele concordou com Tozer que cada um de nós pode ter tanto de Deus quanto desejamos. Somos todos tão espirituais quanto queremos ser. A condição da igreja não impede necessariamente qualquer cristão de andar em comunhão diária com Cristo em um nível mais profundo. Em setembro de 1973, ele expressou o desejo de uma séria checagem de coração pela igreja em geral. É uma pena que não tenhamos um papa protestante que possa fechar todas as pregações em todas as igrejas e ter um mês para um avivamento nacional. Nós tentamos quase todas as outras maneiras. A organização não fez isso e agora um gemido deve começar. Em seus últimos anos, Leonard ficou obviamente desapontado por não ter visto o avivamento ainda, pelo qual orou por tanto tempo. Ele andou em fé, mas não obteve a promessa antes de morrer. David Ravenhill reflete sobre o coração e a perspectiva de Leonard sobre a esperança que ele nutria até o fim. Penso que houve uma certa decepção por ele não ter visto um verdadeiro avivamento no final. Ele havia dado a vida orando por avivamento. Eu não acho que ele tenha desistido de realmente orar para que Deus revivesse seu trabalho. Sua urgência permaneceu grande e sua oração pelo avivamento foi grande. Ele vivia com uma expectativa até o fim de que haveria outro despertar espiritual, vivendo ele para ver ou não. Seu coração frequentemente sentia: quanto tempo, Senhor? Eu também acho que houve uma decepção quando ele olhou para a igreja em geral, quando viu as igrejas construindo pistas de boliche, gastando milhões de dólares em fatores de entretenimento para atrair pessoas. Sua visão era: por que as igrejas devem colocar as pistas de boliche? Porque a presença de Deus não é atraente o suficiente? Esse tipo de coisa o alimentou ainda mais. Quanto mais ele via a igreja indo nessa direção, mais isso o inflamava e fazia comprometido com sua mensagem. Ele não viveu para ver comprometimentos ainda mais extremos na igreja professa, que o teriam afligido ainda mais. Apesar de Leonard não ter visto nenhum avivamento na América, ele ainda estava com Deus em fé e esperança, pregando e orando por avivamento, à maneira de Deus. Confira o próximo capítulo, um ministério de cartas.